Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 13 de abril de 2023, estamos aí na oitava da Páscoa, nessa quinta-feira, e o evangelho que a igreja nos traz é tirado de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles. Ele disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhe disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sereis testemunhas de tudo isso. O que a gente tem na vida é que existe uma experiência, existe um momento na história da humanidade. Existe a história de um homem de Nazaré que andou falando por aí, depois foi condenado à morte e depois houve um encontro. Este encontro fez com que os covardes, medrosos, fujões da Sexta-feira da Paixão começassem a se encontrar, celebrando a Eucaristia, e se tornaram homens e missionários da Palavra de Deus. Se tornaram homens e missionários do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. De uma boa nova que Deus nos ama, nos quer bem, que Deus não desistiu da gente e que nós somos convidados a nos converter e que Ele perdoará os nossos pecados. O relato de Lucas acontece depois do testemunho dos discípulos de Emaús, que nós vimos ontem. É uma Eucaristia celebrada, a liturgia da palavra caminhando, e em casa a liturgia eucarística, é a missa. E essa missa arde no coração. E quem reconhece Jesus ao partir do pão, a atitude é levantar-se e voltar e partilhar a experiência que foi feita com os seus que estão em Jerusalém. Reunidos em Jerusalém, vendo o testemunho desses dois discípulos, é o próprio Jesus que aparece. Jesus ressuscitado, ele parece sempre dizendo a mesma coisa: "A paz esteja convosco." O ressuscitado não é alguém da guerra, viu? Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." E eles ficaram cheios de medo, pensando que era um fantasma. Jesus ressuscitado, ele volta não para se vingar, ele não volta para cobrar satisfação da autoridade. Para falar a verdade, ele nem lembra de quem o matou, ele nem faz referência daqueles que o condenaram. Mas a missão de Jesus ressuscitado é ajudar os discípulos a compreender o que foi falado, compreender as Escrituras, viu? Compreender aquilo que foi anunciado. Por isso Jesus oferece a paz, viu? Eles ficam com medo e Jesus, para dar sinais de que não é um fantasma, apresenta o seu lado e as mãos e pede comida. Um fantasma não come,
e um fantasma não podemos encostar nele. O ressuscitado, ele é concreto, ele não é uma ilusão, não é um fantasma, não é um ser humano espiritual, pelo contrário. O ressuscitado que vai ao encontro dos discípulos é alguém que pode ser tocado, é alguém que traz no seu corpo as marcas da cruz, mas é ressuscitado. Jesus ressuscitado traz dentro dele, no seu corpo, as feridas da cruz, mas não a morte da cruz. Traz os sinais da cruz na sua mão, no seu lado, e apresenta isso aos discípulos, que ficam agora não mais com medo, mas surpresos e alegres e não estão seguindo. A atitude de Jesus é abrir a inteligência dele para que eles possam entender. A gente reza para que Deus abra a nossa inteligência e abra os nossos olhos. O encontro com o ressuscitado sempre exige isso. Abrir a inteligência, abrir os nossos olhos, compreender, despertar a consciência. Eu gosto muito da palavra despertar a consciência, porque fazer uma experiência profunda da ação e presença de Deus na vida é ter uma consciência despertada. A minha consciência vai me orientando, a minha consciência vai me guiando, a minha consciência me ajuda a entender o que eu faço com essa experiência que eu fiz de encontro com o ressuscitado. E a atitude é sempre a mesma. Jesus agora, ele pessoalmente oferece a paz, apresenta, permite ser tocado, pede comida, e depois ele abre a inteligência. Nesse ato de convivência, nesse ato de aproximação, nesse ato de permitir ser tocado, de se apresentar, de dizer e oferecer a paz, aí Jesus vem, dá a orientação fundamental. E é muito bonito o que Jesus faz. Com muito carinho ele vai diante de tudo isso e diz: são essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Esse processo nosso de escutar e não entender, ele exige de nós esse discernimento. A gente tem que dar tempo ao tempo, para que a gente possa ouvir a mesma coisa. São essas as coisas que eu vos falei quando ainda estava conosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era preciso se cumprir a rejeição de Deus através do mundo do poder. O mundo do poder que mata aqueles que são enviados por Deus, para que Deus desse uma resposta de vida àqueles que oferecem a morte, para que Deus desse uma resposta através do ressuscitado para aqueles que oferecem a morte, para não perder o seu espaço, o seu lugar. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhe disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O Cristo irá sofrer e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. O sofrimento, ele não nos leva à morte, ele vai acabar nos levando à ressurreição, no terceiro dia. E no seu nome será anunciado a conversão e o perdão dos pecados. E vocês e vós sereis testemunhas de tudo isso. Nós somos testemunhas desse ressuscitado que se encontra, que sofreu, mas ressuscitou dos mortos, e o que propõe para o mundo, a todas as nações, é a conversão, e o perdão de todos os pecados, começar por Jerusalém. Por isso que sejamos testemunhas do ressuscitado, e que Deus abençoe e ilumine a todos nós, e que Jesus nos ajude a entender, abra a nossa inteligência para a gente compreenda como viver a nossa fé e como conviver bem uns com os outros, como fazer com que a nossa igreja cresça na graça e na paz. Um abraço e até mais.